Olha só, é a morte da influenciadora Isabel Veloso, aos 19 anos, que comoveu o país e trouxe à tona uma história de coragem, disposição, de escolhas muito difíceis. Ela foi diagnosticada com um câncer raro. Isso aos 15 anos de idade. Ela usou as redes sociais para mostrar a rotina dela do tratamento, das dores, dos medos, dos sonhos que ela tinha. A Isabel decidiu pausar a quimioterapia para aproveitar a vida de um jeito diferente. Ela acreditava que ela poderia pausar essa terapia porque ela queria uma vida melhor. A trajetória ganhou apoio, mas também ganhou muitas críticas. Ela foi atacada. Algumas pessoas duvidaram que ela estivesse realmente com câncer, porque como que uma pessoa doente pausa o tratamento? Tinha muita gente que achou que ela estava se aproveitando, mas ela não estava. Ela estava sendo sincera. Quando ela percebeu que o câncer realmente era agressivo, ela pensou, poxa, eu vou passar o que eu tenho de vida me tratando no hospital, eu quero viver, gente, eu quero aproveitar. Eu acho injusto uma pessoa nova estar com esse câncer, então eu vou pausar um pouquinho o tratamento. Muitos entenderam e na sinceridade dela, ela foi feliz, ela sorriu, ela inspirou. E agora nós vamos relembrar todo esse percurso da Isabel. Eu tenho certeza que isso vai emocionar você e também vai te fazer pensar. Põe no ar. A morte de Isabel Veloso aos 19 anos emocionou o país. Milhões de pessoas que acompanharam a trajetória dela nas redes sociais agora se despedem de uma jovem que compartilhou dia a dia a luta contra o câncer. Influenciadora digital, Isabel usava as redes para falar da doença, dos tratamentos, dos medos e das escolhas que fazia para seguir vivendo, mesmo diante de um quadro considerado grave pelos médicos. Isabel Veloso nasceu na cidade de Dois Vizinhos, um município de quase 48 mil habitantes no Paraná. Aos 15 anos, veio a notícia que ninguém quer receber. Ela tinha linfoma de Hodgkin. Desde então, passou a compartilhar na internet a rotina do tratamento contra o câncer. O linfoma de Hodgkin costuma atingir adultos jovens e pode evoluir de forma silenciosa nas fases iniciais, com gânglios aparentes. Os médicos explicam que o câncer atinge o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. E que, por se tratar de um quadro agressivo, o acompanhamento precisava ser constante. Mas a gente sabe que, estatisticamente, pessoas com um quadro muito parecido com o dela, na literatura, sobrevivem por tantos meses. Então, juntando esses dados, se considerou que o tempo médio dela seria de 4 a 6 meses. Depois de um período de imunoterapia, a Isabel contou que os exames mostravam um controle da doença. Começou uma remissão. Mas há 2 anos, um novo laudo médico mostrou que o linfoma voltou de forma agressiva. Foi aí que Isabel decidiu parar o tratamento convencional e focar em cuidados paliativos. E como vocês sabem, a minha doença, ela é uma doença refratária. Ela resistiu a todos os tratamentos que eu fiz até agora. Pouco tempo depois, Isabel resolveu se casar. Não tinha condição nenhuma e era um sonho da Isabel casar. E graças a Deus, o pessoal aqui da nossa cidade também, algumas pessoas de fora, proporcionaram isso para nós. O casamento com Lucas Borbas aconteceu em 22 de abril de 2024. Um desejo realizado com a ajuda de amigos, familiares e seguidores que se mobilizaram para realizar o sonho dela. Logo vieram os ataques. Seguidores passaram a questionar se Isabel estava mesmo doente. A Isabel foi bombardeada pelos seguidores que duvidavam da doença dela. Uns achavam que ela não estava doente, outros achavam que ela não estava tão grave assim. Ela foi chamada de irresponsável por ter ficado grávida enquanto fazia o tratamento contra o câncer. A polêmica ganhou ainda mais repercussão quando a influenciadora Antônia Fontinelli comentou o caso em um podcast, levantando dúvidas sobre a veracidade da história de Isabel. Olha, gente, eu engravidei, eu estou num câncer terminal, mas eu engravidei e ninguém tem nada com isso. O marido Lucas rebateu Antônia Fontinelli. E ele falou também o seguinte, o marido da Isabel. Antônia Fontinelli, você prometeu dar uns tapas na minha mulher se ela passasse na sua frente. Pois é, eu me lembro e eu tô indo com os 2 pés. Passasse na minha frente?
Eu ia te dar duas bolachas no centro da tua cara. Avisou que vai processar Antônia Fontinelli, dizendo que o que ela falou nunca foi opinião, era uma ofensa e difamação, e que ela vai ser responsabilizada judicialmente pelas declarações dela. Em agosto de 2024, o casal Isabel e Lucas anunciaram que estavam esperando um filho. Arthur nasceu em dezembro do mesmo ano. A influenciadora nunca escondeu que tinha vontade de aproveitar a maternidade enquanto fosse possível. O maior desafio não é gestar, meu maior desafio é ser mãe. Porque eu não sei se quando meu filho nascer, se eu vou ser mãe para a vida inteira dele, a infância inteira dele. Só que isso é um risco que todas as mães correm. Existem mulheres que morrem no parto. O casal passou a compartilhar nas redes sociais registros do cotidiano e da vida em família. Mas a doença avançou. Em outubro do ano passado, Isabel voltou a ser internada para um transplante de medula, doada pelo próprio pai. Ela recebeu alta em novembro, mas precisou ser internada novamente em dezembro. Isabel morreu em razão de complicações relacionadas ao transplante. Logo que a morte de Isabel Veloso foi anunciada, o marido da influenciadora, que vinha atualizando o estado de saúde dela, usou as redes sociais para publicar um texto emocionante de despedida para a influenciadora. Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor não morre. Nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela. Completou o influenciador. O corpo de Isabela Veloso foi velado no interior do Paraná, em meio a muita comoção. Familiares, amigos e seguidores que acompanharam a história dela pelas redes sociais viajaram para lá para a última despedida. Eu quero, do fundo do meu coração, que as pessoas lembrem da Isabel, aquela menina sorridente, aquela menina que, mesmo em momento de dor, ela sorriu. Lembre da Isabel, sempre querendo ter uma família, mesmo com uma doença, querendo tirar ela. Me lembrou daquele filme A Culpa é das Estrelas, é isso? Lembra? Que conta sobre um amor que infelizmente se desfaz por causa de uma doença, mas que eles aproveitam a juventude, os últimos dias que eles têm. E essa moça, com certeza, ela inspira muitas pessoas nesse momento e eu acho que deixa uma grande lição. Quando muitos foram às redes sociais e começaram a atacar porque ela parecia estar tão bem por ter um câncer terminal, é como se todo mundo fosse juiz, né? Se todo mundo quisesse que alguém sofresse, como se nós tivéssemos o direito de decidir como as pessoas têm que viver as próprias dores. E não é nada disso. Então, essa menina foi feliz, ela deixou de lado todas as críticas, ela aproveitou muitos dias dela aqui na Terra. Muita força agora para esse pai, tem esse amor tão grande para poder contar para o filho do casal. E eu espero que essa reportagem também tenha aberto os olhos de muitas pessoas que acham que todos os dias podem ser juízes na vida de alguém.